Primeiro, é que assim, possessão é um termo muito comum, usado. E eu diria também gasto. Porque Gasto, tem tanto filme de possessão, tanto filme de terror sobre possessão, Gasto. que ficou uma coisa assim, muita gente tem medo, muita gente acha balela justamente por ser alvo de tantas produções, e acho que a grande maioria não entende, né? Porque assim, na Igreja Católica, que é a responsável por popularizar isso, não que ela tenha sido responsável, porque até na Idade Média, por mais que o demônio sempre fosse muito falado, a influência do demônio, as possessões não eram tão comuns, não eram tão faladas. A igreja nunca quis dar atenção a possessões. Pelo contrário, a igreja sempre quis abafar as possessões. Isso, né, a igreja enquanto instituição. As pessoas da igreja, e nisso inclui padres também, e fiéis, enfim, que muitas vezes davam ibope pra isso. Mas a instituição, a Igreja Católica, nunca quis que isso, né? É porque era um grande espetáculo, né? Que provava. E muita gente da Igreja Católica, especialmente na segunda metade do século XX, começou a desacreditar nisso. Porque houve uma reforma na Igreja Católica muito racional. Então, muito dessas coisas mais espirituais começaram a ser desacreditadas. Então, ainda hoje, dentro da igreja, existe uma divisão de pessoas, e quando eu falo pessoas, eu estou falando de padres também e autoridades, que acreditam e que não acreditam. É que desde que o mundo é mundo, existe sobrenatural, existe espíritos, existe tudo isso. Inclusive em várias questões, fundamentos das próprias doutrinas cristãs. Mas aí quando lhe convém, é coisa do demônio. Quando lhe convém, tira fora. Sempre. Ou quando convém, bota outro nome, floreia de uma outra forma e vamos vender de uma forma, de uma embalagem diferente. Sempre houve nas culturas antigas a rotina, vamos assim dizer, de entidades divindades assumirem corpo de pessoas físicas. Existiam sacerdotisas e sacerdotes de divindades que assumiam, que acreditavam que incorporavam essas divindades para os seus trabalhos, porque eram sacerdotisas, às vezes, preparadas ou escolhidas pela própria divindade para aquilo. Então, isso de ter o seu corpo tomado por um ser espiritual, seja divino ou um outro ser, não é incomum nas culturas pré-judaico-cristãs. Isso sempre existiu. O próprio oráculo de Delfos, na Grécia, que era o oráculo de Apolo, em alguns lugares, alguns estudos acreditam que a função da pitonisa, que era a sacerdotisa, era como incorporar ou o próprio Apolo ou um espírito da serpente Piton, que ele matou e que deu o poder de evidência, incorporava esse espírito para fazer as suas profecias. E aí é onde a gente entra no cerne desse, desse diálogo. Mediunidade. Sim. Porque possessão é popularmente usado e entendido, e como você disse, gasto, né? Mas a gente contou no diálogo anterior a frase que sua amiga falou, né? Para a espiritualidade, para o espiritismo, nada é sobrenatural, é natural. E a mediunidade, ela é natural. Sim. É como uma antena de rádio. Sim. Você tá lá transmitindo essa onda. A anteninha do seu rádio de casa, do seu rádio do carro. Hoje em dia, né? Talvez a gente que não é da fase do rádio não vai nem entender. Vai captar essa onda. Sim. E o radinho vai captar e vai tocar música, vai passar o programa. A mediunidade funciona assim. Nenhum espírito vai tomar conta do seu corpo, nesse sentido que a possessão traz, né? Mas a anteninha do médium vai captar a onda que o espírito vai passar. E aí é possível falar, escrever na psicografia, falar com a psicofonia e também, né, nessa mediunidade talvez pouco entendida pelo espiritismo, mas a incorporação de erguer um braço, de pegar uma rosa, de conversar e abraçar, que é o comum da Umbanda, e que é o comum na possessão, não no sentido, né, dessa vibração, desse
da utilização da mediunidade para os trabalhos, mas a possessão é isso. A afinidade desses sinais, dessas ondas, vão estar tão fortes que vai acabar afetando fisiologicamente o corpo da pessoa. São sinais, são ondas. E por onde essas ondas se conectam? Pelos nossos chakras. Os chakras se alinham para a mediunidade acontecer. Eu acredito nesse ponto, especialmente falando de incorporação, mas eu não desacredito Não que eu acredite na possessão no sentido de que o demônio toma o corpo, porque a minha visão de demônios é outra. Mas eu acredito que pode acontecer da forma que é acreditado, de que um espírito ou entidade pode realmente tomar aquele corpo para si. Não formulo, não tenho uma teoria formulada para mim, e também não vejo necessidade disso, mas por ver em outros lugares, eu não desacredito, e porque existem os relatos de possessão que existem. Quando eu ia ser padre, eu queria ser exorcista. Eu queria fazer o curso do Vaticano para ser exorcista. Então eu estudava muito. E depois que eu deixei a igreja, eu deixei de lado, mas em algum momento voltou a me interessar. E aí eu tentei entender por outros lados, né, com outros pontos de vista. Esses relatos que acontecem, novamente, eu também sou psicólogo. Eu sei que pode sim ser psicológico. Não tenho dúvidas. Mas existem coisas que eu não sei explicar. E eu não sou arrogante a ponto de querer explicar tudo. Então eu acredito que alguns casos sejam diferentes. Acontecem coisas que são muito diferentes. Na Igreja Católica, existe um processo para a possessão. Eu só não lembro qual que é a ordem, se é a primeira acho que é a primeira infestação, que é quando acontecem sinais externos na vida da pessoa. Aparecem infestação de insetos, mofo nas paredes, barulhos na casa. Isso seria sinal de que uma entidade está se aproximando para possuir uma pessoa. A obsessão seria quando essa entidade começa a influenciar ou de repente aparecer, a pessoa começa a ouvir vozes. Que eu acredito que isso é o mais comum numa vertente espírita, né? Por aí, mais ou menos, essa parte da influência. E a possessão seria, para a Igreja Católica, seria quando de fato, para a Igreja Católica, esse demônio entra na pessoa, tá? As duas primeiras fases, eu não preciso dizer que eu acredito, porque eu sei, né? Sim. Eu sei que isso acontece. Mas a possessão, pra mim, é um grande mistério. Eu acredito no que você falou, que existam pessoas que possam ser médiums e, de repente, entra em contato, entra na frequência de um espírito que às vezes... Vale ressaltar que todo mundo tem um grau de mediunidade e abriria essa porta. Que tá perdido, às vezes, né? E alguns querem a maldade mesmo. E sim, isso porque nas possessões, na grande maioria dos casos, eles falam como se fossem demônios. Eles dizem que eles são demônios. Então, assim... Porque culturalmente acreditavam no demônio, sim, então ele precisava aparecer daquele jeito. Um espírito que tá perdido, ele não vai falar que ele é o demônio. Mas tem espírito que não tá perdido. Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Que os espíritos que estão perdidos não se falariam. É por isso que eu acredito que existem espíritos entidades que querem de fato possuir e falam que são demônios justamente pra botar medo, pra causar o terror. No filme da Magia e a Sedução... Posso fazer uma pergunta antes de você entrar nesse ponto? É que você citou a questão de que você até acredita nessa possessão no sentido desse espírito tomar o corpo da pessoa. E onde que estaria a alma da pessoa? Ali também. Então, é nesse sentido que eu tentei explicar dessa forma natural de que a pessoa está ali, não existe uma possessão completa onde ele vai tomar o corpo, mas essa influenciação mediúnica é tão forte e tão fisiológica que ele fala, que ele se manifesta. E muitas mediunidades, existe a mediunidade consciente, onde o espírito da pessoa está ali
ouvindo o que o espírito fala e a mediunidade inconsciente. E aí por isso que talvez desmistificar essa ideia da possessão, de que ela toma o corpo da pessoa. Eu acredito nisso. E aí, de fato, onde você citou essa questão que existe espíritos maus, total. Isso que você falou, eu sei, eu acredito nisso. Só que eu não desacredito na possibilidade de um ser espiritual entrar no corpo de uma pessoa e dominá-lo. É isso que eu tô falando. Eu não excluo essa possibilidade. Pelo contrário, isso eu acredito. Só que eu não excluo nenhuma possibilidade. É um campo que. Mas a alma da pessoa continuaria ali. Sim, não tem como. Mas é por isso que. Eu entendi. Pra mim não tem problema ter duas almas no mesmo corpo. Entendi. Pra mim não tem um problema. Porque até a própria Igreja Católica tem uma explicação pra isso, que tem alma, uma explicação que nem quando eu era católico eu gostava dessa explicação. Então eu não sei explicar. Mas assim, pra mim. Entendi. E aí eu trago uma coisa. Não que eu ache que o espírito. Eu vou chamar de entidade, tá? Esta entidade possessora. Não sei se a palavra tá certa. Eu vou falar entidade possessora. Espírito obsessor. Não, porque obsessão é diferente. Eu estou falando da possessão no sentido de entrar no corpo. Entendeu? Esse espírito possessor, eu não acho que ele tem a capacidade de entrar e expulsar o espírito da pessoa. Mas a gente fala, e eu acredito, em viagem astral, onde a nossa alma e os relatos falam que a pessoa vê o corpo físico dela no lugar. Então, é como se a alma ou o espírito saísse do corpo. Então, pensando nisso, não é impossível, enquanto esta alma não está no corpo, outra entrar no corpo. Eu não acho isso impossível. Entendi o caminho. Mas eu não acho um problema dois espíritos no mesmo corpo. Então é por isso que isso é o que eu acredito, porque eu não gosto da mesma forma que a minha vivência católica foi traumática nesse quesito de isso é a verdade, ponto final, eu não gosto de ser assim. Então eu não gosto de ter crenças fixas, absolutas. Não, é só isso, ponto final, aquilo não existe. E isso eu até desenvolvi na minha crença sobre Deus. Hoje eu aceito a existência do Deus judaico-cristão, porque se eu aceito a existência de todas as outras divindades, por que a dele não? Então eu não desacredito e não corto a possibilidade de existir uma possessão no sentido literal de como é explicado. E sobre os espíritos maus, só pra gente, acho que explicar um pouco melhor, não são demônios. Porque, da mesma forma que a pessoa faz um monte de coisa ruim quando ela tá viva, ela morre, ela pode continuar criando essas coisas ruins. Tudo bom, querida? Então, ela faz isso. E não que sejam, e eu acho que a gente concorda nesse ponto, não que sejam divindades ruins. São realmente pessoas. Pessoas que eram encarnadas, desencarnaram e estão ali como espírito. E às vezes... E a gente precisa tirar essa ideia, né? Morreu? Virou santo, morreu. Não, a gente morre, a gente continua com a mesma vibração, o mesmo pensamento. É o que a gente vai fazer depois que... A gente não tem certeza do que vai ser depois. A gente talvez tenha um nível de consciência que fala, deu ruim, hein, fiz merda. Outros não têm esse arrependimento. E eu penso até, por exemplo, que eu acho que é uma coisa simples, mas que talvez ilustre melhor. Eu odeio você em vida. Eu infernizei a sua vida, a vida inteira, e eu morri. Ruim. E eu morri, eu não tô satisfeito. Eu quero continuar acabando com a sua vida. E eu continuo com você. E de repente é nesse ponto que eu posso possuir você e dizer que eu sou um demônio, que eu sou um príncipe do inferno, pra continuar fazendo sua vida uma tragédia. E ainda estendo mais. Pode ser que essa possessão que aconteça aqui seja desse inimigo desencarnado de uma outra vida. Também. Porque pode ser que ele morreu, ele não conseguiu de tão ruim... Não encarnou, não seguiu a vida, a pessoa desencarnou, encarnou de novo e ele tá atrás dela de pirraça. E vou em outro ponto agora, que eu já vi relatos de possessão onde essa possibilidade foi levantada, de que às vezes não existe um outro. É a própria pessoa que manifesta aquilo nela mesma. Vou explicar. Explique. Psicologicamente falando, psicologicamente oficialmente, né, na ciência, psicologia, a gente tem personalidades múltiplas. Certo.
chegando nesse ponto, do ponto de vista de acreditar que é um outro, uma possessão pode se enquadrar em algo parecido. Certo. Do ponto de vista de... Porque existem possessões que têm manifestações de levitação, manifestações, né? Sim, sim. É o que a gente chama de mediunidade de efeitos físicos, né? Quando essa energia doada, usar a energia do médium para materializar situações. Isso, apagar uma luz, derrubar alguma coisa que quebre, levitar algo, batidas na parede, era muito comum, né, antigamente, as mesas girantes. A teoria mais aceita hoje em dia sobre o fenômeno poltergeist, que acreditava-se que era um espírito que fazia aquela bagunça, derrubava tudo, fazia muitos barulhos. A teoria mais aceita hoje em dia é de que não é um espírito, é a pessoa. E liga-se muito isso a, não sei até onde isso pode ser machista e misógino, a mulheres adolescentes. Na puberdade. Eu não sei o quão histórico isso mas é machista e misógino. Então, mas vamos entender onde isso eu quis dizer até onde é machista e misógino, porque... Pelo pensamento da época, né? Não, porque existe algo que pode justificar isso. Por quê? As mudanças hormonais durante a puberdade são maiores em pessoas com a fisiologia considerada feminina. Por conta de ovários, de glândulas, a menstruação é uma modificação menstrual... Desculpa, uma alteração hormonal maior. Isso junto de uma mediunidade mais aflorada, que muitas vezes também na época da puberdade que se manifesta, não é à toa que os mutantes X-Men têm os poderes na adolescência. E as questões psicológicas, muitas vezes ligadas ao machismo social do desenvolvimento sexual de uma garota, poderiam fazer com que a confusão mental e física produzisse os efeitos físicos. E aí a gente está falando de poderes como dos X-Men, telepatia, telecinese, aceitando que existem pessoas que podem ter esses dons. Então, essa é a explicação mais aceita do poltergeist hoje. E é por isso que, por exemplo, em filmes como O Exorcista, onde a gente tem uma garota adolescente sendo possuída, é claro que o filme mostra o demônio e tudo mais, mas poderia ser um poltergeist. Poderia ser um desequilíbrio psicológico momentâneo, uma confusão mental, com uma mediunidade, com poderes psíquicos fazendo aquilo. Quando você começou a falar, inclusive, eu até achei que você ia para outro caminho. Achei super interessante essa explicação. Em alguma manifestação mediúnica, a pessoa possuída falar também seria algo produzido pela pessoa? Porque até você começou esse diálogo falando de dupla personalidade, né? É como se o espírito tivesse uma dupla personalidade e se manifestasse? Não, é como se o espírito que estaria possuindo fosse uma outra personalidade. Entendi. Porque já ouvi e já vivenciei. Vi com esses olhinhos aqui, ouvi com esses ouvidinhos aqui. Algo parecido. Que é a médium. Consenso geral que o poltergeist não é um espírito, mas sim a própria adolescente que tá fazendo isso. Mas... Então, eu tava falando do filme da Magia da Sedução que eu ia falar, porque é um filme de bruxaria. E é interessante que existe uma possessão nesse filme, mas é de um espírito de um homem que morreu. Verdade. Então, e eu achei interessante porque mostra esse lado de um espírito possuindo. E assim, por mais que mostre no filme o espírito entrando no corpo dela, a gente poderia entender da forma mais espírita, vamos assim dizer, de obsessão. Mas é interessante porque as bruxas que realizam o ritual de exorcismo, então não é um ritual de exorcismo com cruz e Pai Nosso, é um círculo de mulheres se unindo para unir aquela força primitiva feminina para expulsar aquele espírito. Porque vale ressaltar, não foi o catolicismo que inventou a possessão,
ou o exorcismo. Não foi o espiritismo que inventou espírito e mediunidade e Isso obsessão. sempre existiu de várias formas. É natural, né? culturas. Ressaltando, é natural. Sim. E tá aí desde que o mundo é mundo, que o humano é humano e que mediunidade... E eu acredito que até antes de tantas civilizações e sociedades estruturadas como nós temos hoje, a gente sabe que a espiritualidade era muito mais vivida e acessada pelos antigos povos. Então, provavelmente, isso pudesse até ser mais comum do que hoje. E, tipo, talvez... o fulano tá possuído. Não, fulano, que não existe a palavra. Mas, enfim, dá pra entender, né? A pessoa tá possuída. Passa lá em casa, depois você... Poderia ser algo assim, porque... era isso, né? A espiritualidade era cotidiana. E era entendida como todo. A gente até ouviu essa história hoje, né? É pra falar essa história. Vamos falar. A gente ouviu uma história hoje. A gente não vai identificar, né? A família que contou a história. Mas nós conhecemos. Nós confiamos plenamente. Na veracidade, né? Conhecemos os envolvidos também. Sim. A pessoa, a mulher, acabou começando a ter hábitos que não eram dela. Por volta de uns 30 anos. Por volta de uns 30 anos. Com uma vida comum, que tinha amizades, que saía, que trabalhava. E alguns podiam falar, nossa, é loucura. Numa cidade do interior. Numa cidade do interior, vale ressaltar, né? Num Brasil de 60, 50, acho que era 50, década de 50, 60, onde nem o espiritismo tinha a força que tem hoje. Quem dirá Umbanda e Candomblé que devia ser feito por baixo dos panos. Porque eram proibidos, eram mal vistos. E essa pessoa começou a ter hábitos diferentes do que normalmente se via. Começou a, por exemplo, né, um exemplo que citaram, dormir na mesa, encolhido, retorcida, né? E aí, pessoas do meio católicas e céticas a essas experiências, depois de tanto persistir, né, por um tempo, o católico falou, vamos chamar o fulano, o benzedeiro, que na época era alguém que tinha a sabedoria e o acesso aos espíritos, era um médium que tinha os conhecimentos que habitualmente não conhecia, de ervas, né, de chás, da mediunidade em si, e provavelmente tinha o excesso das entidades, né? Provavelmente nem sabia esses termos, às vezes não sabia com que certeza. Ouvia espíritos, porque muitos dos benzedeiros eram católicos, então muita gente mantinha a sua crença católica, e então assim, não sabia termos, se você falasse de entidade, de espírito, de mediunidade... Era algo tão natural, Pra eles era assim. E por fim, nessa história, o benzedeiro... Indicou uma outra pessoa. Que a gente não sabe se era benzedeiro, se já era ali um espírito. Se já era alguém mais do babado. E a pessoa... como falou, de fato é uma influenciação de espíritos, né? Falou ali com os termos que sabe Deus que era na década de 50, 60 nesse Brasil. Né? Isso fazem seus bem 70 anos, hein? 70, 80 anos, não sei. E conseguiu. E eu acho que faltou um detalhe nessa história, né? A voz. Porque aí esse espírito começou a falar. Eu não vou sair daqui, eu tô bem aqui. Pra que eu vou sair? Quando chamaram, né, essa outra pessoa indicada pelo benzedeiro. Era uma voz diferente da... E reconheceram a voz. E não só a voz, alguns hábitos. E jeitos, né, movimentos que fazia. Que era do avô da envolvida, da moça dos seus 30 anos. E avô de outra... Possuída. De uma outra moça, da irmã dela, né? Que também ali reconheceu essa voz, né? Precisava ter alguém para reconhecer. A irmã, né, da moça que estava sofrendo todas essas... Não só ela, né? A família... A família sofria muito com esses hábitos. Reconheceu os gestos. Os gestos e principalmente a voz, quando esse espírito falou, eu tô bem aqui, eu não vou sair daqui. Interessante que agora eu me lembrei de uma outra história. Importante. Encerrou, né? Essa história termina assim. Assim, e com o final... E que depois ela nunca voltou a ser a mesma.
né? Ela manteve alguns hábitos diferentes. Mas nunca mais com essa característica de possessão e que ali. depois se tornou meio que uma benzedeira também. Tinha ali seu pezinho, seu pé. né? Eu lembrei de uma história de uma amiga minha da escola, que ela contou que uma noite... Porque é bem parecido. Uhum. Eu acho que ela fez algum barulho, ou ela tava dormindo e a mãe tava acordada, ela já era adolescente, eu acho. E a mãe passou pelo quarto e viu ela sentada na cama. Vale, meu Deus. E ela tava com o cobertor assim, e fazendo assim na cama, e aí a mãe dela parou, chamou, né, fulana, e ela não respondeu. E aí a mãe chamou, ela não respondia. E ela ficou olhando aquilo e ela lembrou, eu não lembro se era o avô dela, o tio dela, o bisavô, mas assim, era um parente dela, e ela reconheceu que esse parente fazia exatamente daquele jeito. Uhum. E a menina, minha amiga, nunca conheceu isso, porque ele era bem antigo, ela, né, faleceu antes dela nascer. E aí a mãe dela chamou o nome dele, fulano, a minha amiga olhou. Era noite? Era de noite, era meia-noite. Meu Deus do céu. E aí eu acho que a mãe dela começou a conversar. A mãe dela frequentava o espiritismo, tinha, assim, acho que já um conhecimento, assim, maior. Começou a conversar e nessa conversa acho que ela foi meio que, assim, caminhando. E aí, de repente, a minha amiga deitou na cama. Dormiu, acordou, não lembrava de nada. No dia seguinte, dormiu. E é interessante porque eu lembrei disso, porque foi praticamente o mesmo caso, né? Só que da minha amiga foi numa noite, né? E talvez porque o espírito talvez não estivesse tão preso e porque a mãe dela talvez tivesse ali algum conhecimento que ela conseguiu ajudar. Eu acho que essas histórias têm um ponto em comum, né? Mesmo que sem saber, essas pessoas eram médiums, né? Elas têm essa mediunidade. Só que aí tem um ponto diferente nas histórias, né? Que talvez uma durou ali meses, talvez, e uma durou uma noite. O conhecimento. Quando se tem o conhecimento de que existem espíritos, existe mediunidade, existe influenciação, mas tudo é tratado de uma forma bem natural, tudo tem solução mais rápida, né? Você lida mais fácil e melhor com algo que você conhece. Sim. Que é o que eu citei que em algum lugar aí, que talvez seja do projeto Futuro. Da gente não ter esse medo, né? Que eu até citei as minhas experiências. Quando eu sinto uma presença, uma energia que não é dos meus, eu falo, olha, se eu já numa situação que eu me senti à vontade para isso, eu falei, se você tá aqui, se você precisa de alguma coisa, me deixe saber, né, me dê fale o que você quer, mas eu tenho aqui meus amigos espirituais, eu tenho aqui meu povo pra ajudar, e eu já faço uma oração, por quê? Porque eu não sei quem que tá ali, né? Nessa situação, era uma pessoa que tava, né, um espírito que tava perdido, e eu consegui que os meus, né, amigos espirituais ajudassem ele. Teve uma outra situação que eu senti, só que eu não estava bem no dia, e aí entra aquela questão que a gente falou na parte 1, da gente não estar bem, da nossa frequência energética e da nossa permissão. Por eu já ter esse conhecimento, eu senti que eu não estava bem no dia, eu senti a presença de um espírito e eu falei, sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Então, e aí eu pedi para alguns dos meus espirituais, eu pedi para eles, eu falei o nome aqui, na fulana, se você quiser, eles podem te ajudar, mas eu não posso. E tudo bem, me passou. E acho que você citou um ponto fundamental, né, da oração. E muitos podem olhar com mal, né, oração, vai ser o quê, né, religioso. Mas eu acho que a oração, a reza, né, o nome que você quer dar, a prece, é como você citou, o exemplo, é uma conversa. Sim. Você pode rezar 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria e mais quantas orações você quiser e souber, eu não sei. Mas eu acho que a conversa ela é muito fundamental. Por exemplo, uma conversa com as suas entidades, com os seus guias, com Deus, como você entende Deus, deve ser uma conversa super natural, super tranquila, sim. Eu tava até achando que era espírito ali, mas era nossos espectadores na porta.
Porque a gente vê os vultos, a gente não sabe quem que é, se é vivo ou é morto, mas era vivo. E é para ser uma conversa tranquila. E aí você citou essa questão, né? E aí por isso é importante conhecer, entender, Sim. estudar. Você tem que saber quem... E se conhecer. Porque você tem que saber quem tá junto ou quem não tá. Sim. Ah, eu já sei, encosta? É você, tudo bom, parça? Porque eu sei qual parça que é o parça. E aí quando você sente e fala, não é parça. Aí eu falo, se quer problema... Tchau e bênção. Porta pra fora, aqui não é o seu lugar. Sim. Você quer ajuda? Cara... Tô fazendo essa prece aqui, Deus te ajuda, te leva, te guia num portal bonito, maravilhoso. Vá com Deus, tem aqui fulano, beltrano, ciclano para te ajudar. Olha, não tô bem hoje, nem para conseguir fazer uma prece com entrega, a qual você merecia, porque eu sei que você precisa de ajuda. Cara, tô indo no terreiro, isso eu ouvi de um influenciador, não lembro quem. Uma pena, se alguém souber essa frase, coloca. O influenciador, né, influenciadora, não sei, falou nesse sentido, não tô bem, mas vou no terreiro sábado, tal horário. Se você quiser colar lá, eu não vou conseguir te ajudar, mas lá vai ter um monte que vai te ajudar. E você pode, num dia que não estiver bem, e estiver sentindo assim, e conseguir, vai tomar uma palestra, um passe no centro espírita, ou entra no banco de uma igreja e bate um papo, ou vai numa praça, se conecta com uma árvore e fala, que essa força da natureza te ajude, quem tá aqui de bom espírito para te ajudar, num terreiro de Umbanda, ou um lugar que você quiser, entendeu? Porque é importante, e aí é onde também me vem outra coisa, é importante também o médium e a pessoa espiritualizada, a pessoa que tem esse contato, recarregar as baterias. Porque é tudo muita energia, gente. É troca de energia o tempo todo. Troca de energia com o seu encarnado, com a pessoa que você está namorando, com a pessoa que você mora na casa, sua mãe, seu irmão. São trocas constantes de energia. Também... E você pode estar bem e a pessoa não está bem, e aí essa troca de energia faz você não ficar bem. E também a importância, novamente, do autoconhecimento. Porque é você que vai descobrir como você recarrega suas energias. Porque não adianta, né, pra você... Pra mim faz sentido uma coisa, pra você não faz. Pra mim, eu vou no cemitério. Boa. Eu entro no cemitério, vou no cemitério perto da minha casa, vou no Cruzeiro das Almas, fecho os meus olhos e ali eu recarrego minhas energias. E pra quem sabe, ali tem bastante... entidade, orixá, divindade positiva, que tá ali auxiliando quem tá chegando. Mas é por isso que é tão pessoal o caminho espiritual, porque a maioria das pessoas que tem uma sensibilidade, quando vai no cemitério, ela se sente pesada, porque tem muitas almas ali, muitas entidades. Mas comigo não é assim. Pelo contrário, eu sinto como na minha vida espiritual, muitas das divindades e até orixás que estão comigo desde sempre estão ligados à morte. Então é algo de mim. Então muitas vezes eu sinto que as almas daquele cemitério me ajudam. Não sou nem eu que ajudo elas. Então, claro, eu tenho pessoas que eu conheço, vivas, enterradas ali. Então sempre que eu vou, depois que eu faço isso, eu vou nos túmulos delas. Eu vou nos túmulos delas, converso com elas. E aí, então, outra coisa, para completar a questão da oração, de que eu faço a minha oração do meu jeito, que é essa conversa com as minhas divindades e entidades. Mas, às vezes, eu sei quem é o espírito que tá ali, e esse espírito era católico. Então, eu sonhei com alguém que eu conheci que faleceu. E eu sei que essa pessoa gostava de ir na missa. Eu faço a minha conversa para essa pessoa e eu peço para minha mãe colocar o nome dela na missa. Porque eu não ligo pra missa. Mas para ela vai fazer essa sentido. Pessoa ligava. Então talvez isso ajude mais ela do que o que eu tô fazendo. Então, pra mim é um cemitério. Pra muita gente pode ser uma praia, pode ser assistir um filme, ouvir uma música. Pra mim a música também é muito importante. Então é o autoconhecimento pra você saber como agir. Na Umbanda a gente chama de ponto de força, né? Geralmente as entidades, os orixás, têm pontos de força. Você tem uma energia bem calungueira, né? Calunga, calunga pequena é o cemitério. Pra muita gente, como você citou, é a praia. Nossa, pra pessoa ficar bem, ela pisar na areia. Campo, grama, uma árvore, uma cachoeira, a minha energia tá ali. Pra outras pessoas vai ser na rua, escutando um fone, saindo.
Né? E é por isso que é importante a gente ter o autoconhecimento e a nossa liberdade pra gente entender isso. Porque se eu não tivesse essa liberdade de autoconhecimento, eu falo assim, gente, por que eu quero ir no cemitério? E todo lugar, no cemitério, na rua, na praia, na mata, vai ter espíritos perdidos ou maus espíritos. Sim, espíritos, todo lugar, seres mágicos, sempre tanto pro bem quanto pro mal. Então, você, onde você estiver, polêmico agora, dentro de qualquer templo religioso vai ter essas duas vibrações. Qual você quer captar a frequência? Qual você quer abrir a porta? Qual caminho? A gente já brisou em tudo isso de novo e eu reafirmo. Porque o bem e o mal, tirando toda a complexidade dessa dualidade, está em todo lugar. Está nos encarnados, está nos desencarnados. Sim. Então, é você, é a sua individualidade, a sua essência, a sua vibração, a sua vibe. É sobre isso. É isso. Diretamente de lugar nenhum. Até o próximo. O projeto! Pra você que ficou até aqui nesse vídeo, tem surpresa. Mas só pra você que é parça e ficou até aqui. Que é parça. É parça. Ó. Esse ensaio, né, desses 2 últimos vídeos, para quem acompanhou o primeiro, a gente veio trazendo esse tema mediunidade e possessão em vários diálogos e ideias aí. É para ser um esquenta do projeto que a gente vai lançar aí para os próximos meses, que é o podcast Lugar Nenhum. Sim. Onde a gente vai trazer lendas, mitologias, mas também histórias. Então a gente vai conversar, um bate-papo. Histórias reais, como a gente trouxe hoje, né? O caso dessas moças até da minha amiga que eu lembrei na hora. Então a gente quer trazer tanto esses relatos de pessoas que conhecemos ou que nos enviem seu relato sobrenatural, espiritual pra gente também. Quanto lendas e folclores e mitos, como uma possessão, de certa forma, né? Pra gente juntar tudo isso e fazer o que a gente fez hoje, essa reflexão, né? Às vezes do que pode ser, o que será que essa pessoa viveu? Será que foi um fantasma que ela vivenciou? Será que não foi? Então a gente traz também assim uma análise, um palpite, uma teoria. E como aconteceu aqui, em muitos momentos a gente diverge de opiniões, porque nós temos caminhos espirituais diferentes. Então você vai conseguir ouvir muitas vezes aí algumas opiniões semelhantes e outras divergentes de pontos muito interessantes e onde constrói esse diálogo e essa brisa toda, parça. Então, em breve a gente vai postar direitinho como vai ser, onde vai ser, horário, enfim, tudo bonitinho, programação. Mas esse já é um esquenta pra você saber que vai existir. Já aproveita, já deixa aqui no vídeo seus comentários. O que você achou, se você gostou, se não gostou. Você quer saber e contar suas histórias? A gente tem um Instagram que você pode entrar em contato com a gente. Você pode deixar aqui no comentário, tem uma história que eu quero contar, mas você não quer contar a história nos comentários? Você pode mandar um e-mail pra gente, mesmo que você não quiser se identificar. Quando a gente for contar essa história, a gente vai ver com você, se você quer que diga seu nome ou não. Como a gente fez, a gente não identificou ninguém hoje, mas às vezes a gente vai identificar. A gente pode identificar também, né? Se você quiser, se a pessoa quiser. Então, deixa nos comentários que você gostou, teorias, ideias, às vezes pedidos, tem alguma lenda que você quer saber, algum mito, alguma coisa assim. Pode deixar também que a gente vai tentar trazer e abordar.